A gente sabe que muitos vendedores do Mercado Livre acabam não olhando seus dados dentro da plataforma, ou muitas vezes acabam fazendo uma gestão das próprias contas em planilhas sem nenhuma integração com o Marketplace. E quem tem mais do que uma conta no Mercado Livre, então, fica ainda mais difícil fazer essa gestão de forma centralizada. Como vocês sabem, antes de mostrar qualquer ferramenta aqui no meu canal, a gente testa e aprova dentro da minha operação. É uma história muito parecida com a Quint. A Emori foi desenvolvida aqui dentro do meu e-commerce e hoje já está ajudando mais de milhares de vendedores em todo o país. Eu não sei até hoje como a gente conseguia viver sem a Emori. Ela trabalha como se fosse um assistente 24 horas em cima de todas as nossas contas do Mercado Livre. Com a Emori, você aí consegue fazer acompanhamento fácil com os dados visuais e atualizados de até 5 contas. Assim você consegue tomar decisões melhores e evoluir sua visão estratégica de cada um dos seus anúncios. Agora, vem aqui comigo que eu vou mostrar na minha tela como a Emori descomplicou as minhas vendas e pode ajudar a descomplicar as suas. E aqui eu já estou no painel da Emori. É aqui que eu consolido todas as minhas contas do Mercado Livre num dashboard único, consolidado com uma visão muito estratégica de todos os dados que estão lá dentro do Mercado Livre. Lembrando que você consegue testar essa ferramenta, essa mesma que eu estou usando aqui, por 30 dias grátis. Eu vou deixar o cupom aqui na descrição do vídeo e depois você comenta e me mostre o que você achou aí da Emori dentro da tua empresa. Então vamos lá, vamos explicar cada um dos itens aqui e como pode te ajudar aí no teu dia a dia. Aqui eu consigo ver que tem todas as contas do Mercado Livre que eu estou vendo juntas aqui, né? Eu poderia escolher apenas uma das contas e ver os dados dela especificamente, ou de uma outra conta, ou caso eu queira adicionar outras contas, lembrando que a gente consegue adicionar até 5 contas aqui dentro da Emori, tá? Então eu vou colocar aqui em todas as contas e vou mostrar as informações que a gente tem aqui nessa tela do dashboard. Aqui eu consigo ver os valores do dia, tá? Então essa informação aqui é o que eu fiz hoje, lá dentro do meu Mercado Livre. No caso aqui de duas contas, né? Essa conta aqui ainda não está com medalha, essa daqui já está com uma medalha aqui. As duas estão verdinhas aqui, é legal que eu consiga acompanhar também o que está acontecendo lá no Mercado Livre de medalhas, enfim, muito informativo. Mas voltando aqui, então eu consigo ver a quantidade de pedidos que foram feitos hoje e o valor de faturamento, tá? Eu consigo ver também o preço de custo. Bruno, o que é o preço de custo? Aqui dentro da Emori a gente consegue cadastrar o valor que você pagou na mercadoria. Isso é muito interessante porque eu consigo começar a ter o meu markup, que na verdade, né, vai chegar ali depois de tirar as taxas e fretes, eu vou chegar na minha margem de contribuição, que é o lucro bruto que eu estou recebendo lá no dia. Lógico, as empresas têm depois alguns outros custos, né? Temos aluguel, temos folha de pagamento, enfim. Mas aqui é exatamente o que você está ganhando em cada uma das vendas, né? Fora esses outros custos que eu estou falando aí. Mas vamos lá. Então aqui, né, já tendo o meu preço de custo, depois eu vou explicar para vocês aonde eu consigo cadastrar esse preço de custo. Eu já tenho lá o valor, né, desse faturamento, quantos por cento foi dedicada só para comprar uma mercadoria, para trazer ela para o meu galpão aqui. Aqui eu tenho as taxas que o Mercado Livre me cobrou. Essas taxas vêm direto lá do Mercado Livre, então são taxas reais, né? O que está acontecendo exatamente. O custo que eu tive de frete grátis. Detalhe, cada um dos valores aqui eu tenho a porcentagem também para detalhar o quanto desse faturamento foi dedicado a cada um desses itens. E os impostos, aqui eu consigo cadastrar um imposto por empresa, porque às vezes a gente tem lá 4, 3 empresas e cada uma está numa alíquota de imposto. Então aqui eu consigo cadastrar o imposto e saber, aqui a média, né, das duas empresas estão em 10%. Então os valores, né, até hoje, né, de hoje aqui no caso, que eu paguei 10% de imposto. E o lucro do dia, então aqui é o quanto essas vendas me trouxeram no bolso da empresa. Então aqui é isso do dia de hoje. Aí agora a gente vai pro período específico. Então eu vou procurar aqui do mês atual, tá? Só de clicar aqui no filtrar no mês atual, ele já vai carregar com os dados do dia. Então aqui eu consigo já saber dia a dia quanto foi vendido nesse período. Eu tenho aqui, muito interessante também, uma meta. Muito legal trabalhar em cima de metas, né? Então eu consigo, né, descadastrar uma meta ou cadastrar uma meta para janeiro aqui agora, ó. Já faço aqui junto com vocês uma meta que eu posso cadastrar. Então aqui eu já tenho, ó, que faltam 8 dias para
chegar aqui o dia da meta, né, do final de janeiro, e quantos por cento eu preciso para atingir a meta. Então aqui eu estou, né, ali próximo a atingir. Talvez eu não sei se eu consigo aqui, não nesse valor aqui que a gente colocou. Mas vamos lá, lembrando que isso aqui é uma conta teste, então a gente consegue brincar e analisar os dados. Aqui eu tenho o valor vendido nesse período aqui. E aí, poxa, Bruno, tudo que foi vendido entrou mesmo na minha conta? Não, não necessariamente. Nós temos aí vendas canceladas, vendas que estornaram, venda que o cliente pediu devolução. Aonde elas vão aparecer? Elas aparecem aqui, ó. Então aqui já mostra, né? Desse valor aqui, tudo isso aqui foram de vendas que foram canceladas pelo seller, né? Pelo próprio cliente. Algumas, né, pode ser sido pelo seller, porque o produto não estava em estoque, enfim. E eu vou até explicar estrategicamente mais para frente no vídeo como não deixar acontecer isso. Mas na maioria das vezes é o próprio cliente que cancela a venda, porque ele devolveu ou, enfim, alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho. E aqui o valor de vendidos por publicidade, né, que é o ADS lá dentro do Mercado Livre. Então, desse faturamento aqui eu sei o quanto foi vendido por Ads. Aqui, como eu mostrei para vocês que eu tenho todas essas alíquotas aqui, né, para chegar lá no meu lucro, eu também vou ter de um período específico que eu estou procurando. Então, aqui eu vou ter lá o preço de custo do período, que toda a mercadoria que foi vendida, a somatória foi isso aqui, né, que eu paguei lá para o fornecedor, para ter lá dentro do meu depósito, aqui do meu estoque, as taxas que foram cobradas, então todas as porcentagens em cima do valor vendido. Custos com frete grátis, que eu tenho lá, às vezes, alguns custos no Mercado Livre. Investimento em Ads, né? O quanto eu investi em Ads nesse período, tá? E impostos que eu paguei nesse período. E mantém lá os 10%, porque essa alíquota das duas empresas aqui estão em 10%. E aqui eu vou ter a margem de contribuição, que é o lucro, não mais do dia, mas do período que eu estou pesquisando. Quando você integrar a tua conta do Mercado Livre aqui na Emory, automaticamente a gente vai puxar já 3 meses anteriores. Depois, os dados ficam aqui dentro do banco de dados e aí você consegue consultar dados históricos, tá? Isso que é legal, que você consegue ter aí uma visão comparativa de outros meses, enfim. Aqui eu vou ter a quantidade de pedidos também desse período que eu estou pesquisando e qual que é o ticket médio, tá? Muito legal essa informação aqui também, que é o que a gente mais quer aumentar lá dentro do nosso e-commerce, é o ticket médio, né? Às vezes montando kit, enfim, aqui talvez você tenha uma visão um pouco mais estratégica de como querer aumentar esse valor aqui. Aqui eu tenho um pouco mais para baixo as vendas do dia. Então, cada um aqui dos dias eu vou ter a quantidade de vendas e o valor vendido. E o legal aqui, ó, essa conta, por exemplo, que é multi-empresas, eu tenho aqui as vendas por dia de cada uma das empresas. Então, fica bem atrativo aqui a visualização, tá? Aqui, um comparativo muito legal, que mostra se está valendo a pena você manter as campanhas de publicidade já que estão ativas lá dentro. Aqui eu consigo ver qual que é o investimento de custo de publicidade e quanto retornou de valor vendido. Então, pode ver que é legal que às vezes acontece do gráfico ser muito relativo, né? Um vai seguindo o outro. Alguns casos, tem investimento aqui, ó, foi uma falha, né? Que eu acabei não acompanhando. E aqui eu tive muito mais investimento de ads e as vendas caíram. Então, é muito legal a gente acompanhar isso aqui dia a dia, tá? Aqui você vai ter alertas, vai ter notificações e muitas coisas que podem fazer com que isso não aconteça. Então, é muito legal ver em gráfico. No dia a dia, a gente acaba não conseguindo fazer a gestão disso, né? Acaba tendo muita coisa para a gente fazer aí, controlar estoque, fazer gestão de ads, melhorar anúncio, enfim, fica complicado. Aqui eu tenho o top 10 anúncios que foram aqui nesse período, então os top 10 do período. Se eu mudar o período, vai mudar o top 10. E aqui eu tenho a quantidade de visitas do período, né? A quantidade de vendas e o faturamento que esse anúncio trouxe nesse período. E aqui a conversão, quantos por cento, né, de conversão eu estou tendo em relação a visitas e as vendas. E aqui nos detalhes a gente consegue ver as visitas por dia. Então, dia a dia, como está sendo as visitas do anúncio e o valor vendido. Eu consigo também trazer aqui a quantidade de vendas. Então, é um comparativo, né? A gente saber se está aumentando as visitas e está aumentando as vendas,
um sinal bom, né? Agora, se as visitas estão aumentando e as vendas diminuindo, a gente precisa se preocupar, entender o que é, se é precificação, se tem algum produto ali concorrendo, se é catálogo, enfim, o que a gente vai tomar de decisão aí, mas é uma ferramenta que você vai conseguir acompanhar isso. E aqui, o Mercado Livre tem muitas recomendações, principalmente aí para quem é consultor, sabe que o Mercado Livre pede para a gente colocar lá, no mínimo lá, 80%, 70% do full. Como eu ver isso, né? Se eu sou agência, como eu posso cobrar do meu cliente, porque a Emori é multi-empresa, né? Então você pode ser uma agência e ter a visão de vários clientes ao mesmo tempo. Ou não, você é o próprio seller, você que está ali no dashboard, lá na gestão, você consegue ver aqui quanto dos seus pedidos estão saindo por logística. Então, tem uma logística lá do full, quanto está saindo, né? No flex, nas coletas, enfim. Essa conta aqui ela é bem versátil, ela tem 3 tipos de logística. Então, aqui eu consigo ver o dashboard inicial. Só que aqui é só um começo. Eu posso ir para várias outras telas aqui que eu vou mostrar para vocês. A outra tela que eu vou trazer é a campanha de ads. Também, né, eu consigo filtrar por empresas, então eu só quero ver de uma empresa específica e todas as campanhas que estão ativas lá hoje, né? Qual que é a campanha, se é de rentabilidade, se é uma campanha ali de conversão e qual é o orçamento que você tem, quantidade de cliques, CTR. Então a gente traz aqui dados que você consegue acompanhar se está valendo a pena vender, né, através dessa campanha ou não, se eu tenho que pausar, enfim. Aqui uma visão por campanha, tá? Então aqui também trazendo em gráficos, tanto de investimento que eu estou tendo nessa campanha, né, o custo de investimento e o quanto ela está me trazendo de receita, de vendas, de faturamento aí dia a dia. Então eu posso comparar também, por exemplo, eu quero saber a quantidade de investimento, né, que eu estou fazendo versus impressões. Então, se eu comparo, né, esses dois, se está o Mercado Livre lá, eu estou investindo, ele está mostrando mais ou não. Então aqui eu já consigo ver. De investimento versus cliques, ou sei lá, investimento versus cliques e receita. Então eu consigo comparar várias coisas aqui ao mesmo tempo e saber se essas campanhas estão valendo a pena. Quero mudar de campanha? Não tem problema. Você vai clicar aqui, clicando em cima da campanha, já vai trazer aqui os dados, né? Aqui já trouxe ativos, porque eu já tinha ativado da outra tela, mas aqui eu consigo ver por campanha o que está acontecendo. Basta clicar aqui em cima. Então, tela de campanhas. Mas eu também quero ver por anúncio, Bruno. Eu preciso saber se o anúncio está valendo a pena naquela visão também ali estratégica de dia a dia. Então, por exemplo, vou clicar nesse anúncio aqui, eu vou saber como é que está lá o investimento versus a receita, ou o investimento versus o CAC, né? O custo de aquisição que eu estou tendo para cada uma das vendas. Muito legal, uma informação aqui que, né, fica importante para você tomar decisão ali se está valendo a pena fazer esse anúncio na campanha que está ativa lá ou não, se eu posso, né, mudar, ver aqui, ordenar para o CAC. Então, qual que é o maior custo de aquisição que eu tenho aqui? Poxa, esse pijama aqui está um custo absurdo de aquisição, preciso mudar essa campanha, né? Preciso tirar, enfim, olha o que eu consigo ter de insights aqui, né, se está valendo a pena ou não fazer anúncio para esses produtos. Bom, tudo aqui você consegue filtrar, você consegue ordenar, você consegue pesquisar de forma muito mais fácil. Vamos voltar agora para a tela de meus anúncios. As telas de meus anúncios você consegue fazer muita coisa, principalmente identificar a saúde do seu anúncio, tá? Lembra que eu falei lá no painel de dashboard, no painel inicial, onde a gente tinha lá o preço de custo? Aqui é onde a gente consegue alimentar o preço de custo dentro da Emori. Então, cada um dos meus anúncios eu posso vir aqui e mudar o preço de custo. Posso fazer isso aqui também por planilha, pegar lá através dos MLBs, a planilha só precisa ter 2 campos. Um campo anúncio, outro campo custo, acabou. Você subindo uma planilha aqui, ele já vai atualizar os custos de todo o seu painel de dashboard. E aqui eu já vejo a quantidade também, a qualidade desse anúncio dentro do Mercado Livre. A quantidade vendida, o estoque que eu tenho atual e eu tenho também a opção de ver detalhes. Na ver detalhes, vocês vão ver que é algo muito interessante aqui que a gente consegue fazer. Aqui a gente já traz a qualidade desse anúncio dentro do lado do Mercado Livre. Qual que é a qualidade que ele está? Aqui a quantidade, né, de experiência. Então, como é que os clientes estão
achando dessa experiência de compra. A imagem, se eu preciso melhorar as imagens, nesse caso esse anúncio aqui está com as imagens ruins, né? Elas estão com qualidade baixa. A ficha técnica, se a ficha técnica está boa, ou eu preciso melhorar ela, trazer mais informações. E qual é a qualidade geral? Essa qualidade, a Emory junta, através de inteligência artificial, todos os itens desse anúncio, inclusive informações que estão lá dentro do Mercado Livre e são vindas pela API e a gente monta uma qualidade. Então, a ideia é a gente chegar sempre em 100% aqui no qualidade geral. Então, aqui, o que a gente tem de dados, tá? Antes de apertar esse botão aqui de recriar anúncio, eu vou mostrar o que a gente consegue fazer aqui. Aqui uma calculadora de precificação. Essa calculadora eu já consigo ver automaticamente aqui, de forma muito mais fácil, qual é o valor de margem que eu vou ter se eu mudar o valor desse produto lá dentro do Mercado Livre. Então vamos supor que eu vou aumentar aqui para R$ 35,80. Ele já vai mudar aqui o valor de comissão, a taxa fixa, o preço de custo, que é o valor que eu paguei por esse produto para estar além do meu depósito, quanto eu vou pagar de imposto e qual que é o meu custo de publicidade. Isso é baseado nos últimos 30 dias. É muito importante porque às vezes a gente faz a precificação e esquece de colocar isso aqui. Aqui, claramente, eu já sei o quanto eu vou ganhar quando eu vou vender cada um desses anúncios lá dentro do Mercado Livre. Então eu posso também mudar aqui para Premium, ou seja, vai aumentar um pouco, né, a minha taxa de comissão e vai diminuir a minha margem. Então eu posso o quê? Aumentar um pouco o valor do produto, né, para manter a margem se eu for testar esse produto dentro do Premium. Aqui, um pouco mais para baixo, eu consigo fazer a descrição do anúncio por inteligência artificial. Agora, imagina você que tem lá, sei lá, quantos anúncios, milhares de anúncios, e você precisa melhorar a descrição de cada um desses anúncios. Aqui, a gente consegue fazer essa melhoria através de inteligência artificial. E não é basicamente pegar um texto que já tem hoje escrito, jogar no ChatGPT. Não, aqui a gente faz uma pesquisa de mercado muito maior do que isso. Você pode até testar, pegar a tua descrição, jogar no ChatGPT ou pegar a análise aqui que a gente faz e você vai ver o quanto aqui vai ser melhor e mais objetiva. Aqui foi testado, foi validado e hoje muitas pessoas usam. Aqui, nesse analisar com inteligência artificial, eu vou clicar aqui eu vou explicar basicamente o que a gente faz. A gente pega a descrição, o título, a experiência de compra, os comentários, as perguntas pré-vendas, pegamos produtos do mercado que são parecidos com o seu e criamos a melhor descrição que você pode imaginar aqui, baseada em SEO, para melhorar ranqueamento, enfim, é algo que é muito valioso, que está aqui dentro do teu plano e você pode usar para todos os seus anúncios. E olha a velocidade que me criou uma descrição, inclusive com dúvidas frequentes, tá? Então, assim, algo enriquecedor, formatado, que vai ajudar muito e você pode enviar direto para o Mercado Livre. Essa ferramenta aqui é ouro, gente. Vai ajudar muito no teu dia a dia. Opiniões de produtos. Aqui eu consigo ver quais são as classificações que os clientes estão deixando do meu produto. E aqui eu consigo também receber alerta de vez em quando, se eu tenho uma classificação baixa, enfim, já para tomar uma iniciativa, né? Às vezes o meu fornecedor está com problema naquele produto. Antes de eu perder ranqueamento do meu anúncio, eu já tenho que ficar alerta, né, trocar o fornecedor, ou ligar, entendeu? Tirar a disponibilidade de estoque para que não estrague o meu anúncio. Então é muito importante a gente acompanhar isso aqui dia a dia. Então imagina acompanhar isso aqui de todos os seus anúncios. Você não consegue, só que aqui eu tenho consolidado de tudo. E aqui vendas históricas, então é importante, né? Depois que a gente mexe na descrição, a gente mexe nas fotos, a gente acompanhar se mês a mês esse anúncio está crescendo. Aqui eu consigo ver, inclusive, a quantidade de vendas e faturamento, se está melhorando do anúncio ou não. É muito legal essas vendas históricas. Agora vamos lá. Bruno, o que aconteceu? Poxa, o anúncio ficou ruim, a experiência de compra, depois de um tempo ela caiu porque o fornecedor deu mancada, eu não tinha Emory ainda. O que eu posso fazer? Aqui dentro do Emory existe um recurso que é muito legal. Vocês conseguem pegar esse anúncio, vamos supor que esse anúncio tem uma quantidade de vendas e visitas muito altas. Você não gostaria de perder essa informação. Porém, a experiência de compra dele está péssima. Está lá, aqui na base aí de 5 a 10%, ou seja, muitas reclamações, o fornecedor foi ruim. O que você pode fazer? Se você clicar nesse botão recriar anúncio, o que ele vai fazer? Ele vai excluir esse anúncio no Mercado Livre. Então é muito importante você saber disso. Você tem que confirmar isso, porque ele está falando que ele vai ser
excluído lá dentro do Mercado Livre. Porém, ele vai ser recriado automaticamente com outro MLB lá dentro do Mercado Livre, e esse MLB ele vai ser zerado a experiência de compra, ou seja, você vai ter a experiência de compra 0%, sem nenhuma reclamação e sem nenhum elogio também. Porém, a quantidade de visitas e a quantidade de vendas vai ser a mesma do anúncio excluído, ou seja, um segredo que você consegue fazer aí com que a tua experiência de venda continue a mesma lá na impressão de quantidade de vendas, porém sem nenhuma experiência ruim. Então é um segredo que vocês podem usar aqui dentro também para todas as suas contas, tá? Bom, aqui foi um detalhe sobre essa tela Meu Anúncio. Dá para fazer muita coisa, você consegue filtrar aqui por anúncio, enfim, dá para brincar muito nisso daqui. Curva ABC, o que nós trazemos na curva ABC? Basicamente, a gente usa lá a curva A, 80% do teu faturamento, eles estarão na curva A em cima de um período. Eu posso classificar com valor ou quantidade. Eu posso também fazer por empresa, então eu só quero saber o curva A dessa loja ou dessa outra loja. E curva B, a gente está ali entre 80% e 95% do seu faturamento acumulado vão estar dentro da curva B. Curva C já é de 95% a 100% do acumulado, ou seja, são os produtos que menos vendem. Isso aqui vendeu, mas, por exemplo, isso aqui fez uma venda só, entendeu? Nesse período todo. Então, ele virou curva C. Então aqui eu consigo ver informações muito interessantes, que é a quantidade vendida, quanto eu tenho de estoque, né? Então é um produto curva A, eu não posso deixar esse produto perder estoque, tem que estar sempre repondo, né? E aí eu vou mostrar daqui a pouco como eu posso repor isso daqui antes de acabar, né? Sei lá, negociar melhor com o teu fornecedor. Aqui a quantidade de vendas e quanto tempo ele foi criado. Essa informação é muito importante, porque às vezes um anúncio curva C já foi há muito tempo criado e tal, ele precisa ser olhado, né, de mais de perto, entender o porquê que está vendendo pouco. A gente mudar às vezes a estratégia, mudar a foto, mudar a descrição, mudar informações que podem às vezes fazer com que esse produto melhore as performances dele. Então, curva ABC é muito importante para te dar essas informações. E aqui mora o segredo. Produtos sem vendas, anúncios sem vendas. Então, isso aqui é muito importante a gente acompanhar tempo a tempo. Eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, de anúncios sem vendas durante um ano. Ele vai me trazer aqui todos os anúncios que não venderam em um ano. E qual é o estoque que eu tenho? Às vezes você tem anúncio há muito tempo lá, criado e estão sem vender há muito tempo. Esse anúncio aqui não vendeu só esse mês, né? Eu estou olhando aqui um período pequeno, mas eu poderia aumentar um período aqui e fazer um filtro de trazer aqui, ó, anúncios que não venderam praticamente em um ano e 20 e poucos dias. E olha aqui, né? Diminuiu bastante a quantidade, mas eu tenho anúncio que nunca vendeu nessa conta em um ano e eu tenho estoque dele. Então, poxa, às vezes, sabe, é um problema que a gente já pegou aqui vários de clientes falando, caramba, eu tinha anúncio que eu nunca tinha vendido e tal, eu fui ver o problema de integração com o meu ERP. Lá eu estava usando o Bling e o Bling não estava integrado com o anúncio por um erro lá de operação e ele não estava alimentando o estoque dentro do marketplace. Então, às vezes, né, tomar muito cuidado, você está com o estoque zerado aqui, por isso que não está vendendo. E aí, aqui você consegue mapear essas coisas e tomar decisões aí para melhorar aí as tuas vendas. Você pode exportar isso aqui para um Excel, então entregar para a tua equipe, entregar para o teu time e falar, eu não quero mais ver informação de anúncio sem venda aqui, né? Ele não pode aparecer. E também ver o histórico, né? Às vezes, esse aqui eu acho que nunca vendeu, mas se você ver um histórico de um anúncio que já vendeu, ele vai trazer aqui para você e saber, por exemplo, um anúncio curva B ali, ó, ele teve uma ascensão muito grande aqui, agora teve uma queda. Então, entender o motivo disso, né? Entender lá o que está acontecendo para a gente ver históricos é muito importante, tá? Bom, central de promoções é outra coisa muito importante para que você escale melhor as suas vendas. Aqui eu consigo ver a central de promoções de todas as minhas contas em uma única visão. Então, se eu tenho uma equipe lá que cuida das minhas promoções e eles que são responsáveis por entrar, eu consigo aqui cobrá-los muito mais fácil, porque aqui eu já vejo a quantidade de anúncios legíveis, quantos estão ativos e quantos já estão agendados e qual é o meu nível de aproveitamento, ou seja, quantos % eu estou aproveitando das promoções que estão disponíveis lá dentro do Marketplace. Então,
Muito importante, a gente às vezes quer continuar lá engajando, mostrando mais nosso produto, a gente tem que entrar em campanhas, tem que entrar em promoções. Então aqui eu já consigo cobrar muito mais rápido a minha equipe e saber se eu estou aderindo à maioria das que estão disponíveis para o meu negócio. Previsão de estoque. Então lembra lá que eu falei, poxa, aqui a gente consegue ver a previsão dos top 10. Então aqui eu consigo ver de todos os produtos que eu vendi, né, nesse período. Então eu consigo ver previsões, por exemplo, de produtos que estão zero. Então aqui eu estou perdendo venda, né? Eu gosto de falar, as maiores vezes que eu perdi venda é quando eu mais estava vendendo. Então você não perde venda quando você não está vendendo. Então nesse caso aqui, ó, por exemplo, nesses dias eu vendi 5 dessa calça, mas eu não tenho nenhuma hoje no estoque. O que acontece? Minha previsão está zerada. Eu preciso, né, negociar com o meu fornecedor, se eu sou fabricante, preciso fabricar, enfim, aqui eu consigo pegar as informações de quanto tempo o produto vai durar. Eu também, se eu trabalho com um full, quero saber o quanto eu devo mandar para o full, eu consigo ver muito mais fácil aqui, né, como é que tá lá a minha experiência para enviar a quantidade correta para o full. Muito legal essa tela. Meus catálogos. Infelizmente, essa conta teste ela não tem catálogo, mas eu convido vocês a testar essa ferramenta. Lembre-se, com esse cupom que está aqui na descrição, você consegue testar até 30 dias grátis a Emory. Aqui você vai conseguir ver informações de catálogo. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que dá para ver, mas eu quero convidar vocês a testar com a sua conta. Aqui eu sei quantas informações, quantas transações eu tive de catálogo num período específico. Quantos catálogos eu venci e quantos eu perdi. E qual é a minha porcentagem de ganho, tá? E aí, quando você tiver seus catálogos aqui, você vai ver que vão listar todas as informações. Inclusive com a diferença de preço para você começar a ganhar. Isso pode te gerar alertas aí no teu WhatsApp, aqui no painel, muito importantes. Às vezes você está perdendo um catálogo por centavos e a tua margem de contribuição não vai diminuir. E aí é muito importante você conseguir alterar o valor do produto e começar a ganhar o catálogo. Isso, a tua concorrência, se não estiver fazendo, você vai ganhar, porque aí você vai aumentar a tua porcentagem de ganho dos catálogos que estão aí dentro da tua operação. Então, convido você que trabalha com catálogo, usar e abusar dessa tela aqui, porque vai fazer com que você ganhe muito mais ali no Buy Box. Margem de contribuição. Então lembra lá que eu mostrei a margem de contribuição de todos os pedidos, né? De todas as vendas que tiveram num período. Aqui também elas estão vindo através desse período. Porém, eu consigo fazer algo muito melhor aqui, porque eu consigo trazer elas por anúncio, ou seja, quanto um anúncio está me trazendo ali de dinheiro. Mesmo depois de tirar os valores de impostos, os valores de ads, tarifas que o Marketplace, que o Mercado Livre cobra para mim, preço de custo, então exatamente o quanto está sobrando no meu bolso. E também em porcentagem. Aqui eu consigo, por exemplo, ordenar por produtos que eu não estou tendo margem. Olha aqui, isso pode estar acontecendo na tua empresa e a gente não consegue ver no dia a dia, porque às vezes entrou numa promoção, às vezes entrou em algo que não podia entrar e olha o que acontece. Tua margem fica negativa, você está pagando para vender. Isso, se ainda tem uma devolução, você pagou 2 vezes praticamente para vender esse produto. Então, tomem cuidado e usem essa tela, porque ela vai ajudar você a não ter prejuízo. Uma outras coisas que a gente usa muito essa tela é quando o Mercado Livre, porque a gente consegue filtrar por pedido. Além de saber quanto eu estou ganhando por anúncio, eu também consigo saber quanto eu estou ganhando por pedido. Isso on time, está acontecendo lá no Mercado Livre, já vem importando para cá. Aqui eu sei o quanto está ganhando a cada pedido que eu vendo lá, quanto está me sobrando no bolso. Também consigo ordenar por percentual, então saber pedidos que eu não estou tendo margem, estou tendo prejuízo. Às vezes, né, aumentei o custo, às vezes, sei lá, o Mercado Livre me cobrou um frete errado. Isso tem que tomar muito cuidado. E a gente consegue ordenar aqui e ver, né, às vezes produtos iguais estão com valor de frete diferente. Então a gente consegue pegar aqui, copiar o valor do pedido, abrir um chat lá com o Mercado Livre e entender o porquê, nesse caso aqui, né, tá bem diferente dos fretes dessa outra conta. E eu poderia, né, se fosse uma conta real, chegasse lá no Mercado Livre e falar assim, poxa, Mercado Livre, ó, eu tô com esse produto aqui, esse pedido, o que aconteceu que o frete foi cobrado a mais? Então, nessa tela aqui, eu posso ter vários alertas que vão me trazer a inteligência de negócio para que eu não perca dinheiro, tá?
Isso é muito importante. Consigo exportar isso aqui, dá para uma equipe lá para resolver lá no Excel, enfim, posso fazer o que eu achar mais interessante estrategicamente para dentro do meu negócio. A tela de perguntas, ela é importante para você que aí tem um pessoal que faz o seu saque ou alguém que fica responsável pelas suas perguntas pré-vendas e você for multiconta, melhor ainda, porque a pessoa não vai ter que ficar acessando cada Mercado Livre para responder a pergunta, você vai conseguir responder todas por aqui. Então, a pergunta vem para lá, já vem uma notificação aqui para você responder e você consegue responder. Como essa conta aqui é uma conta teste, a gente não tem nenhuma pergunta, né, prestes a responder. Mas se eu tivesse, eu conseguiria filtrar, inclusive, por empresa e já responder aqui automaticamente, tá? A pergunta que vier lá de pré-venda. Essas perguntas também conseguem ser respondidas através do meu WhatsApp. Então, eu posso configurar aqui dentro da Emory para receber todas as perguntas que eu tiver pré-venda aqui no WhatsApp. Eu respondo essa pergunta no WhatsApp, ela vem automaticamente para o meu painel da Emory e isso fica muito dinâmico, porque se eu tiver, por exemplo, 5 contas, eu posso colocar 3 WhatsApp aqui para responder. Um responde das 7 às 5 da tarde, outro das 5 às 7 da manhã, enfim, você pode trabalhar com horários, com turnos, porque às vezes a gente não quer que um colaborador fique respondendo perguntas lá na madrugada, enfim, mas você, como dono ali, você consegue ter um pouco de flexibilidade em responder alguma pergunta num sábado à noite, por exemplo. Então, é muito legal. E além disso, você consegue conversar com a Emory. O que é conversar com a Emory, Bruno? A Emory existe uma inteligência artificial que ela fica olhando todos os dados que estão acontecendo no teu Mercado Livre e aqui na Emory. Automaticamente, esses dados são disponíveis para uma API e essa API ela está sendo consultada pelo WhatsApp quando você conversa com ela. Ou seja, você pode perguntar para a Emory qual que é o meu produto campeão. Você pode conversar com ela como se fosse um assistente 24 horas, que ela vai saber muito da sua conta. Eu vou falar aqui muito porque antes de ter o WhatsApp da Emory, a gente não sabia muitas informações que a gente sabe hoje. Então, por exemplo, se tem um ACOS que está muito alto ou se, sei lá, o produto mais vendido está com uma previsão de estoque mais baixa. Então, seja criativo e converse o máximo com a Emory, que ela vai ajudar muito no teu negócio, informações que a gente às vezes nem sabe, tá? E aqui, ajustes. Então aqui a gente consegue colocar em ajustes a alíquota de imposto. Lembra que eu falei que lá no painel de dashboard a gente consegue ter o valor de imposto perante as vendas que a gente teve no período? Então é aqui que eu vou colocar a alíquota que eu estou de imposto, tá? Essa alíquota ela é por empresa, então se você tem lá 3, 4 contas integradas ou apenas uma, você vai colocar a alíquota por conta. E aqui a gente consegue criar usuários. Então a Emory você consegue criar até 3 usuários e isso vai deixar a tua experiência muito legal, porque você pode ter não só você com acesso a isso, mas seu sócio, seus funcionários, enfim, pessoas que tomem decisão e saibam do que está acontecendo dentro da tua operação. E aí, curtiu? Então navegue agora pelos dashboards e tenha uma gestão ainda mais avançada com a Emory. Até mais!